Bem-vindos a mais um debate do Pensar Portugal, aqui no Conta Lá. Estamos hoje neste edifício, nesta sala do Salão Nobre do campus de Campo Lide da Universidade Nova de Lisboa. E hoje vamos falar sobre a inteligência artificial, tendo a perspectiva de quem está a pensá-la, de quem está a criá-la. E comigo, neste debate, convidei um painel bastante rico, que tem, de facto, muito trabalho nesta área. Começo pela Márcia Santos, professora no ISCTE Business School, também com bastantes aplicações na área da inteligência artificial. O Ivo Bernardo, que é, no fundo, a presença da casa da Nova. Ele é professor na Nova IMS e também uma das figuras de uma empresa, a Dare Data. Do outro lado da mesa temos também o William Hasselberger, que é professor na Universidade Católica, pensa muito a questão da ética na inteligência artificial, e o Nuno Ribeiro, que os espectadores de Conta Lá já deverão conhecer. Ele é da Instinct e ajudou-nos também a criar os avatares durante a noite eleitoral nas autárquicas há alguns meses. Portanto, vamos começar este debate. Contamos que seja um debate interessante, que nos faça pensar sobre a questão da inteligência artificial, algo que está muito presente na nossa sociedade e que coloca bastantes desafios. Eu vou começar precisamente pelo Ivo. Ivo, muito obrigado por nos teres ajudado também nesta logística e endereço a ti, em nome do Conta Lá, também o agradecimento à Universidade Nova IMS por nos receber aqui neste local. Indo direto ao assunto, Ivo, enfim, o público ouve falar em inteligência artificial, imagina uma espécie de consciência que existe associada. Enquanto cientista de dados, o que temos hoje são meros papagaios, muito bem treinados, ou já existe alguma faísca de raciocínio nestes modelos? Olha, muito bem-vindos a todos aqui à Universidade Nova de Lisboa e à Nova IMS. Agradeço o vosso convite e espero que estejam a gostar aqui do nosso espaço do Salão Nobre. Indiretamente aqui há esta questão, que é uma questão que se calhar levava para o debate todo, ou seja, dava para ficar aqui o debate todo a debater a questão da consciência. Numa perspectiva tecnológica e técnica, o que nós olhamos para estes modelos de inteligência artificial de forma atual são modelos que são capazes de prever muito bem a consequência de palavras, ou seja, o seguimento de palavras. É uma perspectiva técnica, com alguns detalhes, mas estes modelos o que fazem é isso. Eles conseguem prever muito bem, com base numa sequência de palavras, qual é que é a palavra que seguirá a uma lógica sequencial de palavras. O que nos levou a demonstrar duas coisas interessantes. A primeira coisa é que nós não achávamos que era possível, ou seja, que era possível tornar matemática a linguagem humana, o que de facto foi interessante verificar com estes modelos que era possível, porque estes modelos eles não percebem a linguagem tal e qual como nós percebemos. Para um computador, uma palavra não deixa de ser 0 e 1, e uma banana escrita em letra minúscula é completamente diferente para um computador de uma banana escrita com a primeira letra maiúscula. Na forma conceptual como um computador armazena esta informação, é uma cadeia de dados binária completamente diferente. Contudo, a forma como nós descobrimos, utilizando algumas componentes de matemática avançada, mais avançada, como álgebra linear e cálculo, foi transformar este conceito da palavra banana num conceito abstrato, que depois é traduzido através de uma grande sequência de números que permite que nós consigamos aproximar palavras semelhantes e até conceitos semelhantes. Por exemplo, a palavra banana e a palavra maçã acabam por ser semelhantes neste espaço matemático abstrato que os computadores acabaram ou que os cientistas acabaram de conseguir usar os computadores para transformar. Isto disse-nos uma coisa muito interessante. A linguagem é modelável de uma forma matemática, mas, além do mais, a linguagem é muito do nosso mundo. E isso é uma coisa extraordinária. Ou seja, o nosso mundo, a forma como nós caracterizamos o mundo à nossa volta, está ultra contido na linguagem, na forma como nós comunicamos uns com os outros. E quando nós perguntamos se neste momento os modelos de inteligência artificial, que não são mais do que computadores, máquinas, sistemas artificiais capazes de apreender este conceito da linguagem sendo uma excelente forma de racionalizar o mundo à nossa volta,
nós debatemos naquela pergunta-chave que ainda ninguém tem resposta, que é o que é a consciência? E o que é que difere a consciência do ser humano de uma consciência destes seres? Porque se nós perguntarmos a um modelo de inteligência artificial, és consciente? A resposta do modelo pode ser ultra diferente de acordo com a forma como o modelo foi treinado, ou seja, de acordo com como ele próprio foi ensinado, até de acordo com o tipo de linguagem que nós usamos para comunicar com este modelo, o que torna isto muito interessante, porque o que é que faz com que o modelo seja consciente? É o facto de ele estar ciente da sua existência, é o facto de ter alguma arbitragem na tomada de decisão, que nós neste momento ainda não sabemos se tem essa arbitragem na tomada de decisão. Exato. Mas o que é que torna a nossa consciência única quando comparamos com estes modelos? Será que nós também somos só seres que somos muito bons a prever a nossa próxima ação com base em mecanismos biológicos e não com base em mecanismos de computadores? Portanto, acho que não respondi à tua pergunta diretamente, não, mas porque eu acho que não há resposta neste momento. Sim, mas é um bom início para esta reflexão, porque de facto colocas aqui várias questões. A questão de se os computadores, enfim, que não deixam de ser, estes modelos estão inseridos num sistema computacional, no fundo, se conseguem ir para além das matemáticas ou dos dados, se têm que criar uma consciência perante aquilo que nós lhes damos. E outra coisa, que é, não são todos os modelos iguais. Portanto, nem todos, a forma como os treinamos também é muito diferente. Portanto, esta questão também parece-me interessante. E pegando nessa questão, Nuno, também obrigado pela tua presença. No caso da Instinct, vocês trabalham soluções específicas para o mercado real, como foi o caso dos avatares para o Contalá. Vocês perceberam exatamente que existe eu diria que existe aqui já um pedido do mercado para soluções deste género. Quando as empresas te batem à porta, o que é que elas procuram, tendo em vista estas questões da inteligência artificial? É de facto uma inovação real ou apenas uma forma rápida de cortar custos com o pessoal? O mercado português está suficientemente maduro para abraçar estas novas tecnologias? Respondendo a esta última parte, ainda não. Ou seja, eu acho que o mercado ainda não está suficientemente maduro para perceber todo o potencial que a inteligência artificial pode trazer nas diferentes indústrias. O que nos pedem, tipicamente, são soluções de inovação que possam diferenciar as empresas, seja do ponto de vista operacional, que permita otimizar processos e tirar tarefas que são rotineiras e cansativas e chatas, e que a inteligência artificial resolve muito bem, muito rapidamente. E no caso da comunicação social, como foi com o Contalá e outros projetos que temos feito, tem a ver com a inovação, com a forma diferente de fazermos as coisas e de trazer um valor acrescentado num curto espaço de tempo. Ou seja, que a inteligência artificial consiga processar uma série de dados e, com base nisso, criar um discurso, uma narrativa, um diálogo que faça sentido e que possa ser apresentado com avatares, com vozes clonadas, etc. E, portanto, é isso que nós fazemos. Mas eu acho que o mercado ainda está em Portugal, ainda está a descobrir como é que pode utilizar. Mas eu acho que há muita curiosidade, ou seja, eu sinto que as empresas têm muita curiosidade. Há também algum medo de algumas organizações, mas eu acho que é geral, no mundo inteiro. Medo mais por causa da questão laboral? Se a inteligência artificial pode substituir pessoas? Eu não acho que o medo não tem a ver tanto com a questão laboral e com o fim de alguns postos de trabalho, porque eu acho que, na verdade, as profissões vão ter que se reinventar, ou seja, todos nós vamos ter que saber trabalhar com novas ferramentas, como aprendemos a trabalhar com o Word, com o Excel, com o PowerPoint. Hoje vamos ter que saber trabalhar com outras ferramentas novas que nos ajudam, de facto, a conseguir fazer coisas muito mais rapidamente e processar muito mais informação. Eu acho que não tem a ver com isso, ou seja, tem a ver com o medo do desconhecido. Tem a ver com o medo de eu não sei trabalhar com essa ferramenta ainda. E isso é uma zona nova para mim, que eu não me sinto confortável. Tem mais a ver com desconforto do que com o fim do meu posto de trabalho. Mas eu acho que é uma aprendizagem, faz parte do processo, já vimos isso noutras transformações e eu acho que é perfeitamente normal ao ser humano. Também para certas empresas a questão da inovação, ou seja, mostrar que estão a inovar, que estão a aproveitar aqui uma nova tecnologia é importante neste momento.
É importante não só para mostrar, ou seja, mostrar ao seu mercado, aos seus clientes, aos seus espectadores, mas eu acho que tem a ver com, muitas vezes, as lideranças das empresas quererem partilhar com os seus colaboradores e trazerem novas ferramentas. Ou seja, perceberam que o caminho é nesta direção e desafiam também as organizações a testar estas novas plataformas. Muito bem. Márcia, seguindo esta linha de raciocínio, no caso a Márcia também estuda o impacto organizacional também destas ferramentas. Segundo a sua experiência também académica, não só, porque há aplicações concretas que a Márcia também faz. Neste caso, a IA, considera que a IA poderá estar a mudar a forma como as lideranças decidem, as lideranças das empresas, ou é apenas mais uma ferramenta de uma espécie de back-office que ajuda as empresas? Os gestores sabem o que estão a comprar ou vão atrás deste hype, digamos assim, desta tendência de inovação que está a ser criada? Eu gostava de dizer que as empresas e os líderes já estão a endereçar a inteligência artificial, mas na realidade o que eu encontro nas empresas quando vou lá fazer projetos de capacitação, eu vejo que muitas vezes o capacitar em IA para no atribuir licenças aos utilizadores. Okay. Ou seja, eu vou ter um plano de digitalização com a inteligência artificial e o primeiro passo, e às vezes o único em meses, é atribuir uma licença e esperar que os trabalhadores, per si, consigam entender como é o potencial. Como é que eu começo, como é que eu utilizo isto nas minhas tarefas. E as empresas, quando passarem a perceber que é necessário dar formação, criar um género de interações entre todos em que eles vão discutindo, olha, eu hoje utilizei o ChatGPT e fiz isto. E outra pessoa dizer, nunca pensei em utilizar nessa tarefa, vou passar a fazer. Porquê? Porque todos nós estamos a aprender. Eu às vezes estou a interagir com a inteligência artificial e estou a tentar criar um relatório e o que sai de lá às vezes até a mim me espanta. Como é que é possível, em segundos, eu ter ali um relatório altamente técnico que eu antes demorava muito tempo? Óbvio que eu vou rever, mas a base que ele me dá é espetacular. E enquanto as empresas não perceberem que têm que fazer um exercício de capacitação e as pessoas estarem mesmo libertas para estar lá, sem estarem preocupadas com o trabalho, e conseguirem experimentar a inteligência artificial com personalização para o seu dia-a-dia, aí sim, aí vamos ter uma melhoria de produtividade e de novos negócios. A produtividade é aquele primeiro passo que nós pensamos, ok, vamos conseguir libertar as pessoas para fazer outro tipo de tarefas que não sejam robóticas, automáticas. Mas, de repente, tu tens um mundo em que tens negócios que tu nunca pensaste em criar e que consegues, nomeadamente os do avatares, que eu não estava a partilhar. Eu, de repente, consigo ter um avatar no meu site que me liberta de muitos e-mails, mas mais do que isso, dá a sensação de que a minha empresa consegue gerar ali uma comunicação de proximidade. Eu gostava só de vos dar o caso dos avatares, isso é muito bom, que é, existem já aplicações na área política de avatares, nos Estados Unidos e no Reino Unido, em que o candidato, que não consegue falar com toda a gente, criou um avatar no site e os eleitores puderam falar com o candidato, que era um avatar, e esclarecer dúvidas sobre o plano que aquele candidato tinha para o país, e neste caso o que é que tu farias com base no plano. O desafio aqui é o tal tom de naturalidade que conseguimos ter ou não, porque senão, se forem robôs, é como aquela questão, não é totalmente novo. Nós já, nomeadamente na questão de atendimento ao cliente através de uma operadora telefónica, ou isso, nós já nos deparamos com robôs a falarem connosco e como isso leva a frustrações. A questão é se a inteligência artificial já está suficientemente desenvolvida para que essas figuras, avatares, se tornem o mais próximo possível da reação humana, no fundo, batendo aqui com aquilo que o Ivo falava da questão da consciência. Se eles têm quase como um sentido crítico e não têm sempre respostas padronizadas que nos levam a frustrações. Eu sinto que cada vez mais os avatares, e o treino que tu dás por trás do avatar é essencial, e os documentos que dás, estão cada vez mais com uma linguagem natural, ao ponto de haver pessoas que nem conseguem distinguir, se não refletirem sobre, óbvio que a pessoa não está aqui a falar comigo, nem conseguem refletir e distinguir se eu estou a falar com um humano ou se estou, em termos de resposta, ok? Ou se estou a falar com um robô. E essas experiências estão a ser feitas em diversas indústrias. Por exemplo, hoje em dia, vocês, se forem a uma igreja na Suíça, têm um avatar
com quem tu podes falar e que te responde 24 horas por dia, em qualquer língua, numa igreja, porque eles perceberam que era necessário receber vários fiéis e não havia um padre para cada fiel. E tu consegues ir lá falar em qualquer língua, portanto, nunca conseguirias fazer isso com um humano não vai falar qualquer língua, e treinado, como é óbvio, com os textos da igreja, para, em tempo real, responder a qualquer fiel que vá àquela igreja. Temos aqui soluções muito imaginativas e talvez também pegando aqui numa questão que é os desafios da inteligência artificial e indo também para o William. O William, muito obrigado também pela sua presença. O William é inglês falante, mas vai falar em português connosco. E já disse ao William sempre que achar necessário mudar para inglês não há problema nenhum. No seu caso, William, o foco é a ética e estas questões de ética são muito importantes. O que é que o preocupa mais neste campo? O facto da inteligência artificial poder ter preconceitos, no fundo os chamados viés, ou o facto de muitas vezes nem os próprios criadores saberem explicar como é que a máquina chegou a uma certa conclusão? Como no caso da Márcia disse, eu não estava à espera que uma reação, algo tão bom, uma resposta tão boa. O tal problema da black box, ou seja, de estarmos fechados nos conceitos. O que é que o preocupa mais nesta questão ética? Estas duas preocupações são importantes, mas o que é que me preocupa mais tem a ver com a relação humana com AI. Recentemente, o OpenAI fez um estudo sobre a maneira que as pessoas são realmente usar esta tecnologia e 73% das conversas com o ChatGPT não foram conversas sobre trabalho, nem produtividade, nada disso. Foi conversas pessoais. O primeiro use case do Harvard Business Review para este ano, 2025, do Generative AI, é terapia e companionship. Ou seja, o use case mais interessante também pelo venture capital, como Andreessen Horowitz, outras grandes casas de investimento, é investir na AI que pode simular seres humanos nas suas capacidades sociais. Por quê? Porque estamos a viver nas sociedades, nas economias avançadas, há um grande problema de solidão e de saúde mental, principalmente com adolescentes, mas também com idosos. E se conseguimos ter amigos, entre aspas, terapeutas, lovers, assim que podemos comprar no App Store, e dá uma simulacra mais fácil, mais conveniente do que uma relação humana, que é sempre mais difícil controlar, mais imprevisível, tem mais risk, não é? Pode perder, pode ter luto, essa dimensão toda humana. Há uma substituição, é como um fast food e comida nutritiva. Conforto. Temos uma solução assim. E isto me preocupa porque está a crescer muito rápido esta maneira de interagir com a AI e está a treinar, é uma maneira de influenciar os hábitos e expectativas e caráter das pessoas. Ou seja, não devemos olhar só a tecnologia em si e dizer tem preconceitos, ou tem este risco, ou pode ter consciência e tornar exterminador, ou whatever. Temos que também olhar como a tecnologia influencia a caráter do utilizador e se torna-nos mais social, ter mais amigos, mais interesse na vida, mais atividade, aliás, etc. Ou o contrário. Exato, aliás, até notícias muito recentes de casos de suicídio associados a aconselhamentos psicológicos a partir de ferramentas tipo GPT. Character AI, por exemplo, havia alguns casos disso nos Estados Unidos. Sim. Ou seja, pegando exatamente nessa preocupação
De que forma é que estas ferramentas e proximidades que alegadamente facilitam processos para os seres humanos poderão ser prejudiciais? E isto foi também um resultado de uma escolha no desenho do AI. Era desenhar AI para ser um ser humano. Ou falar conosco, por exemplo, usar pronome pessoal. I think. Eu perguntei ao ChatGPT algumas semanas atrás, what's your passion? E começou, my passion, etc. É ajudar os seres humanos, etc, etc. Falar como me, como se teve um ser, e também falar dos seus emoções, entre aspas. É tal questão da consciência, sim. E por isso criamos AI desta forma, porque é mais engraçado, é mais fácil usar como assistente, mas por outro lado cria uma imagem antropomórfica de que estamos a falar com um ser vivo quase, ou alguém que tem os meus interesses no coração. Mas há sempre um terceiro ali, que é a empresa, o sistema. Fundo, a infraestrutura. Criar isso, claro, e vender isso a pessoas solitários ou... Sim, esse é um ponto importante e, se calhar, pegando em coisas concretas, no caso da Márcia e do Nuno, fazia essa pergunta, vocês estão ligados assim mais ao lado empresarial, se um algoritmo, enfim, empresarial discriminar alguém no acesso ao crédito ou acesso ao emprego, de quem é a culpa? Do gestor que o comprou, do engenheiro que o programou ou dos próprios dados fornecidos? Não sei. Acho que é um mix de todos. Pode ser um pouco de tudo. Depende muito das variáveis que forem... Como é que foi criado o modelo, dos dados que foram... A certa altura podemos sempre dizer, a culpa nem sequer é minha, foi da ferramenta que eu contratei, que eu comprei. Mas hoje isso já acontece, ou seja, já hoje, sem inteligência artificial, já é recusado crédito, certo? Portanto, não é novo. Os pressupostos não serão diferentes, ou seja, hoje, imagina, as contas são feitas à mão. A inteligência artificial é uma calculadora, portanto, na verdade, deve calcular da mesma forma. Não sou especialista na área de crédito, mas sei que os modelos de cálculo têm algo racional por trás. Portanto, se esses modelos forem carregados na inteligência artificial, o resultado será equivalente, ou seja, não acho que possa haver muitas diferenças numa situação natural versus uma situação com inteligência artificial. Obviamente, o espaço de explicação, sei lá, quando alguém vai pedir crédito a um banco, explicar a sua historial, etc., isso pode lhe dar alguma capacidade negocial, que se calhar o computador é um bocadinho mais racional, menos emocional, em algumas situações. E, portanto... Márcia, neste caso, por exemplo, na questão dos dados de acesso bancário, também tem havido alguma polémica sobre isso, não é? Mas qual é a sua opinião sobre isto? De quem é a culpa? É assim, hoje em dia as empresas podem criar os seus próprios LLMs e na banca as empresas estão a fazer isso também por causa da questão dos dados sensíveis que têm. Exatamente. E nesses LLMs eles é que treinam e parametrizam, colocam os parâmetros que querem utilizar. E depois há o treino, é o treino que é feito ao tal agente que vai priorizar destas pessoas que estão a pedir crédito, qual é que poderiam ser as pessoas com menos risco, determinar o risco. E aí sim, há uma intervenção de quem treina, de quem criou a arquitetura do LLM com os parâmetros que devem ser considerados. Toda a gente tem uma intervenção. Agora, eu acho é que não pode haver esse ponto em que há uma decisão, há um enviesamento para determinado tipo de perfil e alguém vem dizer, não, eu não tenho... Eu nem percebo como é que ele decide. Mas pode acontecer isso, não é? Há maneiras de perceber. E a melhor maneira é as pessoas utilizarem. Ou seja, eu vou a empresas que bloqueiam o ChatGPT ou que bloqueiam outras ferramentas de inteligência artificial. Dizem, não podem usar. Quando na realidade, depois eu falo assim à parte no cafezinho com as pessoas, e dizem, não, eu não utilizo aqui, mas utilizo no meu computador pessoal lá em casa. Ou no telemóvel. Ou no telemóvel. Claro. E eu penso assim, se a empresa não permite, com governance, okay, não permite que os utilizadores experimentem a inteligência artificial, bloqueiam, nunca vai ter visibilidade do que se está a passar, como é que estão a utilizar, quais são os riscos associados, como é que o agente está a decidir, porque no momento em que tu começas a dizer, ok, vamos utilizar, mas vocês vão me dar visibilidade de como é que estão a utilizar.
Onde é que estão a ganhar produtividade, retorno? Quais são os riscos que estão a identificar? E aí fazemos um plano de governance. Vamos utilizar aqui sim, ali não. E se utilizarmos, vai haver um nível de revisão humana. Por exemplo, nesses casos que tu estavas a referir. Na questão do emprego, por exemplo, contratação de pessoas, estas ferramentas, no seu conhecimento, já estarão a ser utilizadas? Tipo, definição de perfil de pessoas, avaliação de currículos? Já estão a ser utilizadas, sim. Agora estive num webinar em que estivemos a falar sobre esse tema, como é que está a ser utilizado. Os temas são levantados, mas estão, nem que seja naquela parte de extração de informação. Se uma empresa quer analisar 100 currículos que recebe, aquela parte de extração da informação, organização, antes da decisão, pelo menos nessa parte temos que utilizar agentes para organizar os dados e depois sim, se eu quiser não usar a inteligência artificial, escolher quais são as variáveis que eu vou determinar para dizer estes são os melhores candidatos ou estes 10 eu devo entrevistar porque estão dentro do perfil que eu determinei. Eu acho que há um mix entre utilizar agentes de inteligência artificial para fazer trabalho mais robótico e depois decidir usar análise de dados com ferramentas tradicionais que nós já temos, como a nossa amiga Excel ou como o Power BI. E aí tu tens controle. Ivo, nós, de repente, parece que ficámos todos muito mais espertos, não é? Escrevemos e-mails muito mais compostos, fazemos... Contrafeições. Certo, ou com português em brasileiro. Fazemos apresentações incríveis e, enfim. De qualquer forma, tecnicamente, considerando muitas vezes a questão do viés, tecnicamente é possível limpar o viés dos dados? Ou como a IA aprende com a internet, vai ser sempre um espelho dos nossos piores defeitos? Eu, da consciência, a pergunta da consciência eu desviei de forma cuidada porque não tinha resposta e acho que ninguém tem, é muito difícil ter. Nesta eu acho que tenho mais confiança total da resposta que vou dar, que é não. Ou seja, é impossível tirar o viés a qualquer modelo de inteligência artificial, é possível limitar ou, digamos, amenizar, mas é impossível tirar e por duas razões. Porque há dois passos importantes nestes treinos e agora estou-me a cingir. Também é importante sempre distinguir aquilo que é a inteligência artificial, chamada inteligência artificial narrow, que é a inteligência artificial mais limitada a tarefas específicas, e esta inteligência artificial já existe há 50 anos, talvez, ou seja, um modelo como uma regressão linear que faz a previsão de um determinado número, de previsão do PIB de um país, é um modelo de inteligência artificial. É um modelo que a única coisa que sabe fazer é fazer previsões para PIBs de país com base em diversas variáveis. Exatamente. E estes modelos tinham vieses. Quando vamos para o mundo desta nova inteligência artificial, que é uma inteligência artificial mais conversacional dos chamados Large Language Models, os modelos de linguagem grandes ou enormes, eu não sei, o large, até é difícil colocar em português a capacidade destes modelos, ainda mais viés temos porque eles são sempre treinados com base em linguagem. E, para dar um exemplo daquilo que é o modelo que está por trás do ChatGPT, portanto, há duas componentes quando nós falamos do ChatGPT. Há a componente de chat, que é a componente que tem interação connosco, e há a componente de GPT, que é a componente do conhecimento interno do modelo. Ou seja, o GPT traduz-se numa coisa que se chama Generative Pre-trained Transformers, que eu não vou entrar aqui para a audiência não adormecer, portanto vou parar já aqui aquilo que é a explicação técnica. Mas nós já falámos, já se houve esses conceitos, no fundo, GPT. Mas este conceito do GPT é o conhecimento pré-guardado no modelo. E há dois momentos no treino destes modelos do ChatGPT. O primeiro do GPT é aquilo que nós consideramos e que demos à ferramenta no seu pré-treino, na fase de pré-treino. O que significa pegar em toda a internet pública, como exemplo, seja páginas do Wikipédia, blogs do Reddit, blogs online, montes de informação aberta na internet e dá-la aos modelos de inteligência artificial. Aqui nós já temos vieses, porque é a linguagem humana a escrever, são seres humanos a escrever, e à medida que nós nos afastamos, até é debatível, depois na parte da física, por exemplo, quando Newton fez as suas investigações, ele tinha um viés que mais tarde veio-se a descobrir, Einstein veio descobrir que o viés do Newton estava errado. Portanto, até na física, nós encontramos vieses naquilo que está escrito e no conhecimento que está descrito no mundo. Quando nos afastamos ainda mais da parte da física, da engenharia e começamos a entrar nas partes de ciências sociais, mais vieses temos. Como é o caso da filosofia. Como é o caso da filosofia, da política, da sociologia, portanto, de economia. Todos os textos têm o seu viés e cunho pessoal. Certo. Portanto, é muito difícil tirar o viés nessa fase. Portanto, temos esta primeira fase de grande armazenamento de dados, no fundo. Grande armazenamento. Acesso aos dados. Acesso aos dados, e o modelo vai sempre tentar
aprender com base nesses textos que já têm o seu viés natural. Mas depois temos uma segunda fase, e o William trouxe aqui uma coisa muito importante, que é a fase do viés do pós-treino. O pós-treino é dado pelas próprias empresas, pelas empresas que fornecem estes modelos. No caso de ChatGPT, a OpenAI, no caso da Gemini, a Google, no caso do Claude, a Anthropic. Portanto, todas elas põem o seu cunho pessoal naquilo que acreditam que deve ser o real ou que deve ser o melhor alinhado à condição humana nos seus modelos. Cada uma tem a sua opinião diferente. Eu coloco só mais uma empresa aí, que está associada à Grok, não é? do Elon Musk. E essa é mais opinionated. Exatamente. E essa só porque é mais, enfim, tem mais opinião manifestamente assumida. Eu acho que mais importante de nós sabermos o viés, ou seja, mais importante de tentar eliminar o viés, porque eu acho que não é possível eliminar o viés, esta fase de pós-treino é uma fase principalmente de aprendizagem de reforço, em que estão humanos a dizer se esta resposta é melhor ou aquela resposta é pior. E é, por exemplo, através desta fase de pós-treino que o modelo da DeepSeek, que é chinês, não fala de Tiananmen. Porque, basicamente, sempre que aparece Tiananmen, está descrito, alguns no pré-treino deste modelo. Há um condicionamento imposto. Mas há um condicionamento imposto em que, sempre que falares disto, não vais falar e vais dar uma não resposta. Portanto, esta é a fase do pós-treino. Portanto, há viés nestas duas fases, há viés no pré-treino e no pós-treino. E depois, o interessante é que eu acho que é melhor nós trabalharmos no sentido da transparência, de nós já sabermos qual é o viés, de nós sabermos porque é que aquele modelo responde daquela forma, do que propriamente eliminar o viés, porque eliminar o viés parece-me um bocado utópico. Tecnicamente é utópico, é muito difícil fazê-lo e ainda ninguém descobriu como, e socialmente e sociologicamente também é utópico. Eu comparo isto a, por exemplo, nós lermos notícias de diferentes cadeias de televisão ou diferentes meios. Nós, quando estamos a ler uma notícia de um determinado jornal, nós já sabemos que aquele jornal é inclinado a um determinado espectro político versus outro espectro político. Certo. E de futuro, possivelmente, vamos ter o mesmo na inteligência artificial. Eu já sei que uma determinada inteligência artificial, em um determinado modelo, tem uma inclinação para um determinado tipo de argumentos e história que outros modelos não vão ter. Porque eliminá-los, extremamente difícil e direi que quase impossível. Isto dito por um técnico, enfim, alguém que trabalha nisto todos os dias, William. E aqui falamos então através do ser humano, o tal Human in the Loop. Ou seja, uma edição de haver ser sempre uma intervenção humana no final. A Márcia falou assim disso também. Neste caso, esta é uma salvaguarda real, ter sempre o tal human in the loop, ou seja, o ser humano com intervenção, ou vai tornar-se apenas uma burocracia, enquanto a máquina vai decidir tudo? Eu acho que há duas perguntas aqui. Uma é uma pergunta mais normativa, o que devemos tentar fazer, e outra pergunta mais, o que provavelmente vai acontecer. Em termos do dever, o que devemos tentar preservar, eu acho que há várias qualidades humanas que são essenciais ao nosso bem-estar, a nossa natureza, que temos que tentar preservar. Pensamento crítico, criatividade, temos uma palavra em inglês que é agency, eu acho que não há uma tradução direta em português. É uma espécie de defesa, agency salvaguarda, talvez. No sentido de agir, de ter um papel ativo, uma intervenção ativa no processo. E somos, por natureza, agents. Somos animais e atingimos felicidade e uma vida boa a fazer coisas e não só ficar passivas. E é importante no desenho dos processos da automização. Eu vejo AI como relacionado muito próximo à automização, em muitos casos. Certo. E temos que preservar um papel de human agency nestas áreas. Só que há uma tendência inata no ser humano de outsource nossa agency competências às máquinas. E há vários exemplos disto nos estudos de interação com computadores e seres humanos. Por exemplo, nos pilotos dos aviões. Quando
criamos Autopilot. Isto teve um efeito muito benéfico, no sentido de o risco dos acidentes aéreos diminuiu. Mas o piloto acabou de ser mais um supervisor de processos automatizados, processos do computador no avião. O piloto de um avião intercontinental, hoje em dia, quase não conduz o avião. 2, 3 minutos durante a parte de avião, basicamente. Basicamente uma salvaguarda caso os processos todos se falhem, não é? E qual é o problema disso? Este papel não é muito natural para nós. É difícil para nós manter as nossas skills e habilidades, até a nossa própria atenção e muitas vezes quando mudamos para aquele papel do supervisor de um processo automático, perdemos atenção, ficamos cansados e esquecemos das nossas conhecimento e de habilidades. Até se calhar desistimos de o procurar, não é? Sim, sim, e ficamos mais passivos e começamos a deferir as respostas ao computador ou ao autopilot. Eu acho que não devemos tornar o mundo ao mundo do autopilot. Isso é o mundo do autopilot é um mundo com pouco significado para seres humanos. Temos que preservar áreas de nossa competência, pensamento, julgamento, pensamento crítico, etc. A certa altura parece-me muito interessante, de facto, essa reflexão, que é também filosófica e é muito interessante, mas recordo-me há umas décadas, acho que talvez o Ivo não tenha apercebido disso, mas pela idade, por ser mais novo, que foi uma discussão que houve com um grande jogador de xadrez, o Garry Kasparov, quando ele teve que enfrentar o Deep Blue da IBM. O teste do humano contra a máquina. Hoje já estamos num patamar completamente diferente, e o Kasparov, coitado, não é? Mas os mestres do xadrez continuam presentes e continuam a ser pessoas excepcionais porque conseguem ter o pensamento de defrontar um humano, não é? Portanto, estas questões continuam sempre presentes. Isso permite-me lançar também aqui para a Márcia, que é a questão, por exemplo, das empresas, se esta questão do William, o piloto automático que poderá ser criado em todas as circunstâncias. A certa altura, esta substituição de trabalhadores por pilotos automáticos, por ferramentas que vão substituir toda a gente, poderá entregar departamentos inteiros a softwares, neste caso? Sim, poderá. Fala-se muito foi o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele diz que hoje em dia pode haver a pessoa unicórnio, ou seja, basicamente é teres uma pessoa sem outros trabalhadores, conseguires ter uma empresa que gera o valor como se fosse uma empresa unicórnio. Porquê? Porque na realidade é exatamente isso, Filipe, tu consegues substituir os departamentos. Agora, pensando também um pouco no que o William disse e que também faz sentido para mim, há parte do ser humano que deve estar na empresa a fazer determinadas tarefas e há outras que não. Ninguém me consegue convencer que estar a extrair dados de PDFs para dentro de um ERP, de um programa informático que a empresa usa, isso é um trabalho estimulante para o ser humano. Não certo. É. Portanto, hoje em dia não devia haver ninguém a fazer isso. Exato. Ninguém me consegue convencer que estar repetidamente a responder a e-mails, qual é o horário da empresa, qual é o e-mail para onde eu devo enviar isto, é sempre a mesma resposta, está no manual. Ninguém me consegue convencer de que isso é estimulante para todas as competências cognitivas que o ser humano tem, fazer. Essas tarefas, para mim, já deviam ter sido eliminadas. E se calhar até já há ferramentas fora da GenAI para tu substituir isso. Agora, há outras que se calhar não é? Porquê é que eu vou substituir uma entrevista a um candidato por um avatar que já consegue fazer entrevista? Se calhar vou pôr lá um agente de IA a fazer a transcrição da conversa, se calhar a sistematizar tudo o que falámos, mas a decisão, o julgamento crítico, será que esta pessoa faz o fit na cultura da empresa?
para mim, deve continuar a ser um ser humano, mas não é preciso, porque o avatar faz isso. Então vai ter que haver ali um ponto e que se calhar no futuro, hoje em dia fala-se muito das empresas ecológicas, não é? Que se vende. Se calhar no futuro também vai haver um conceito que é a minha empresa não usa IA em tudo. Nós também temos aqui o ser humano. E se calhar isso também vai vender para fora, para o consumidor. Certo. Podemos chegar a um momento em que o facto de ter humanos será decisivo, será atrativo. Será um tema que a pessoa vai procurar um aspecto para dizer, ok, então se calhar vou usar os produtos da empresa e não de outra que só Entretanto, usa poderemos passar agentes. ainda por muitas fases. Nuno, falamos muito de desenvolvimento, aqui também sobre as cautelas, sobre já pegámos em vários aspectos, no aspecto técnico, filosófico, empresarial. Da tua perspectiva, de alguém que também já trabalha muito nesta área, o que é que vamos ver nos próximos tempos? É muito difícil, não é? Porque eu diria que todas as semanas, todos os dias surgem coisas novas. Mas na tua perspectiva, qual é a evolução que tu achas que pode haver com impacto real? Neste caso, até se de repente a ChatGPT parecer uma tecnologia antiga. Eu acho que vai parecer. Nós daqui para um mês vamos olhar para trás e nós vimos agora o lançamento do novo Gemini 3. Pá, que é impressionante. Eu fiz uma tarefa que costumava demorar 2 dias a fazer. Usei o Gemini 3 e fiz em 15 minutos no meu trabalho. E foi espetacular. Portanto, a experiência é que me poupei um tempo enorme e preparei-me para uma reunião que me ia demorar 2 dias a preparar em 15 minutos. E olha, tive ontem essa reunião e foi espetacular. Portanto, acho que, mas é aquilo que a Márcia estava a dizer, ou seja, tarefas que era de investigação, de um trabalho chato, de compilação de informação, etc., que me ia demorar esse tempo todo, eu vivo bem sem isso e fico muito feliz por utilizar a minha inteligência a fazer outras coisas e a trabalhar em cima disso. Agarrando naquilo que o William estava a dizer, ou seja, eu acho que o piloto ainda continuará a ser o humano, ou seja, eu substituo o mecânico no sentido, ou seja, se nós estivéssemos a conduzir uma máquina, não é? Ou seja, os pilotos de Fórmula 1 não têm de ser mecânicos. Há espaço para os mecânicos, mas nós temos de saber pilotar todas estas novas ferramentas. E como a Márcia estava a dizer, o Sam Altman refere que em breve, um dia destes, teremos empresas de dimensão de 1.000 milhões, a valerem 1.000 milhões de dólares, com uma única pessoa. Mas há lá ainda uma única pessoa, ou seja, ainda há uma pessoa para controlar isso e para orientar a máquina para que sentido é que quer levar a empresa, porque, como é que quer organizar, como é que quer comunicar com os clientes. Portanto, há de haver sempre instrução humana para o fazer. O mesmo quando falamos de cinema, quando falamos de criatividade, quando falamos de anúncios publicitários. Nós fizemos agora passa publicidade, até porque foi algo pro bono que nós fizemos. Fizemos um vídeo de campanha de Natal para o espetáculo do Café Joia. Fomos nós, humanos, que definimos qual ia ser a comunicação, que orientámos a máquina nesse sentido. E depois há uma parte criativa, espetacular, que interpreta muito bem aquilo que nós lhe dizemos, que constrói toda essa narrativa e que faz tudo. A música, o cenário, etc. E, portanto, continuaremos a ter um diretor com apoio à produção feita pela inteligência artificial. E eu acho que nós vamos ter coisas que nunca imaginámos ter, ou seja, a nossa criatividade e a oportunidade de talentos que estão escondidos, que não têm os recursos financeiros e técnicos para mostrarem o seu talento, com a inteligência artificial, um jovem em zona desfavorecida, se tiver acesso a estas ferramentas, que tem um talento enorme, pode-se destacar e pode mostrar tudo aquilo que vale. E coisa que hoje isso não é possível, ou seja, tínhamos que ter meios técnicos enormes, investimentos gigantescos para que esse jovem pudesse mostrar o seu talento. E esta é uma parte muito positiva que às vezes as pessoas não falam, mas que eu acho que é muito, muito importante. Ou seja, eu já vejo jovens que, quando começam a usar aquilo, a imaginação deles é espetacular. Supera qualquer nós que às vezes estamos muito formatados. E, portanto, eu acho que a inteligência artificial vai trazer muitas coisas boas. E esta é uma delas, na minha opinião. Pegando exatamente nisso e olhando aqui para o Ivo, porque tenho contacto com esses jovens que estão a formar-se também nesta área específica da inteligência artificial, hoje em dia um jovem poderá pensar, por outro lado, que,
Eu já faço trabalhos para a faculdade usando o ChatGPT, eu sei que o meu professor sabe disso, mas eu vou também tentar enganar aqui nos processos, mas olhando para o mercado de trabalho, como é que estas pessoas que já vivem, nascem, no fundo, nesta lógica, o que é que procuras passar, no fundo, para essas gerações, sendo que essas pessoas também poderão achar que, na sequência daquilo que a Márcia e o William disseram, que há muitas tarefas que já não vão ser preciso ser os humanos a tratar. Que tarefas, então, é que os humanos podem tratar? Olha, começando pela primeira parte da questão dos jovens que já nascem nativos no mundo da inteligência artificial, a mim preocupa-me principalmente a catástrofe do mediano. O que é a catástrofe do mediano? É que hoje em dia vai ser muito difícil alguém ser mediano, porque as pessoas com inteligência artificial podem aumentar a sua inteligência e ter quase poderes super-humanos daquilo que conseguem entregar e fazer, ou podem aumentar a sua ignorância, ou seja, começam a fazer este outsource que também já falámos aqui, de tudo o que é pensamento, tudo o que é capacidade crítica, tudo o que é a descoberta do não óbvio para uma inteligência artificial. O que significa que deixa de haver aquele traço mediano das pessoas que simplesmente fazem um trabalho corriqueiro, digamos assim, mediano, nem muito bom, nem muito mau, e conseguiam viver a vida dessa maneira. Isso tem muitos impactos na sociedade, porque pode causar uma desigualdade enorme a nível seja de recursos monetários, digamos, seja a nível social, vários problemas que podem surgir daí. A melhor forma que um jovem tem para se preparar é tentar estar sempre do lado do super-humano, ou seja, como é que eu vou trabalhar com a inteligência artificial de uma maneira produtiva, sem perder a minha capacidade crítica, sem perder a capacidade de ser este orquestrador de diversas tarefas, porque há uma coisa muito importante que eu acredito e acho que é um sítio onde nós deveríamos culminar enquanto sociedade. O nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho de qualquer um aqui, é um conjunto de tarefas, ou seja, um conjunto de microtarefas que nós fazemos. Nós não somos só pessoas que escrevemos textos, nem somos só pessoas que fazemos desenhos, ou não somos só pessoas que temos reuniões. Toda a nossa vida é um conjunto destas tarefas que nós fazemos. Enviamos e-mails, escrevemos textos, temos reuniões, fazemos estratégia, temos que pensar no futuro, temos que definir objetivos, atingir esses objetivos. Uma quantidade de tarefas que temos ao longo da nossa vida profissional. Com a inteligência artificial nós podemos... o melhor que nós temos a fazer é tentar partir a nossa vida no maior grupo de tarefas possível para saber onde é que eu devo ter maior controle, onde é que eu quero ter maior controle e onde é que eu devo dar o resto à inteligência artificial, porque é aqui que a inteligência artificial vai ser melhor. E já falámos dessas tarefas aqui, as coisas mais mecânicas que não requerem tanta criatividade. Eu definiria a criatividade e o pensamento crítico numa única coisa e acho que é aquilo que o ser humano consegue fazer melhor. Em primeiro lugar, há uma parte empática, que eu acho que é um lado de inteligência emocional, que a inteligência, eu considero que a inteligência é uma questão multifatorial, não é uma questão só de inteligência matemática, nem de inteligência racional. Há um lado de inteligência emocional. Eu conheço pessoas muito inteligentes emocionalmente e que são muito, muito fortes em qualquer equipa. São pessoas que têm essa componente emocional muito forte. Eu acho que aí o ser humano vai continuar a dominar, porque há uma questão de nuance muito grande que a inteligência artificial não consegue propriamente apreender. E isto, por exemplo, vemos quando falamos com uma inteligência artificial e muitas vezes as nossas conversas levam-nos para ficar irritados com a inteligência artificial. E a inteligência artificial não percebe isso, não vai modificar o seu comportamento porque eu estou irritado nesse lado das emoções. E há um lado de inteligência emocional bastante importante nos seres biológicos. E a segunda coisa que eu definiria é quase uma questão de a inteligência artificial, na forma como está centrada e como vai estar sempre, pelo menos nos próximos anos, não sei quantos, porque eu já não faço previsões há mais de 5 anos, mas está sempre centrada na questão de tentar encontrar a maior probabilidade. Ou seja, estes são sistemas probabilísticos. Eu vou sempre por aquilo que é mais provável. Em nenhum lado na história humana, aquilo que resultou melhor e que foi completamente revolucionário foi o mais provável. Exato. Muitas vezes foi o menos provável. Esta questão de perceber o outlier e de perceber o contexto do outlier e saber ler o que é um outlier e saber atuar sobre um outlier, um ponto completamente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Do que não está previsto. Porque não está previsto, é uma característica profundamente humana. Por exemplo, se nós perguntarmos hoje a uma inteligência artificial
olha, amanhã vai um asteroide bater na Terra, ele possivelmente vai dizer que não, até ao dia em que bate. E quando bater, já não nos serviu de nada. Ou então diz, há uma probabilidade de 0,5%. Exato, há uma probabilidade de 0,0001%. Exato. Ótimo, isso é ótimo, mas olha, não me estás a servir de grande coisa, porque quando ele vier e quando bater, já não me serviu de nada. A inteligência artificial aí, na probabilística, não nos ajuda. Eu posso dizer por experiência pessoal que muitas vezes acontece, eu não pedi nada daquilo que me estás a dar. Exatamente. E faz aquilo que eu te pedi, e ele não faz. E isso bate na questão empática, bate na questão de, enquanto outro ser humano, tem uma capacidade muito melhor de perceber e de agilizar aquilo que é uma conversa com outro ser humano. E isto vê-se até, por exemplo, há muitas pessoas... A verdade, eu não sou propriamente uma pessoa de chamadas, não sou a pessoa mais certa para dizer isto, porque sou muito de texto. Mas a verdade é que as coisas mais urgentes resolvem-se quando ligamos à outra pessoa. Não? Quantas vezes é que temos um assunto em que estão duas pessoas a falar através de texto, umas com as outras, e as coisas não se resolvem tão rápidas. Se calhar, quando a inteligência artificial tiver capacidades mais fortes de voz, que já começa a ter, este fator desaparece. Contudo, há um lado empático, há um lado de conhecimento emocional humano e de inteligência emocional que vai continuar connosco. Muito bem. Bem, nós terminamos o nosso tempo. Dentro daquilo que tínhamos previsto, a verdade é que há muitas matérias que nós podemos pegar e isto, digamos que é uma conversa que nós vamos continuar a ter, todos nós, todos os dias temos conversas sobre isso. Nós falámos sobre super-humanos, falámos de piloto automático, autopilot, mas acima de tudo falámos sobre a intervenção humana e sobre como é que a inteligência artificial nos poderá ajudar a construir um mundo melhor, digamos assim. E um mundo melhor constrói-se todos os dias. Muito obrigado pela vossa presença neste debate e também, reforçando também o agradecimento à Nova EMS pelo acolhimento. Ficamos aqui mais um debate de Pensar Portugal. Nós vamos continuar a pensar Portugal aqui no Conta Lá. Fique ligado.